Vamos começar no mesmo esquema como estamos começando nos últimos dias. As matérias sem pé nem cabeça, sem nenhuma fonte, tiradas daquele lugar. Sempre ele, Guilherme Amado. Assessores se preocupam com perda de peso de Jair Bolsonaro. Meu amigo, o Bolsonaro tá pesadinho, viu? Tá pesadinho. Tu me falar que o Bolsonaro tá perdendo peso, tu tá de brincadeira comigo. O entorno presidencial atribui o emagrecimento ao estresse da agudização da crise política nas últimas semanas. Eu não sei vocês, gente, mas a minha percepção é que conforme as pessoas vão ficando mais estressadas, em geral elas têm uma tendência de ganhar peso, não de perder peso, né? O cortisol lá em cima, começa a comer porque fica ansioso. Mas a narrativa da imprensa, vocês já sabem qual é o interesse. Bolsonaro vinha sofrendo também de problemas de insônia. Que é aquela ideia que Bolsonaro está incontrolável, está cada vez mais maluco das ideias. Aí vem o Globo. A síndrome desenvolvida pela tropa de choque de Bolsonaro com as lives. A tropa de choque de Jair Bolsonaro já deu nome ao calafrio que sente todas as quintas-feiras, antes das transmissões, pelas redes em que o presidente invariavelmente incinera as possibilidades de diálogo com a autoridade de outros poderes. É Bolsonaro que corta a possibilidade de diálogo. Não foi o Fux que cortou, né? Não foi o Fux. É Bolsonaro que sempre está cortando a possibilidade. Porque olha só que todo mundo viu o que Bolsonaro fez. Bolsonaro ousou mostrar um inquérito que meio que mostra, né, que o sistema do TSE foi invadido. Isso é o motivo para deixar de conversar? Para algumas pessoas parece ser, ou pelo menos é a narrativa que a mídia quer vender. Estou agora com TPL, disse um congressista minutos antes de ir ao último programa semanal de Bolsonaro. Tensão pré-live. Lacrou demais, beleza. E aí olha só o seguinte, que a gente vem comentando muito nos últimos dias. Muito mesmo. Pessoal. Olha essa matéria. Lauro Jardim, colunista mais importante do jornal O Globo, que é para tentar dar, né, algum ar de credibilidade. Inteligência da Polícia Civil de São Paulo preocupada com bolsonaristas armados na manifestação de 7 de setembro. O Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo detectou sinais preocupantes em relação ao ânimo de uma parte dos manifestantes bolsonaristas que estão dispostos a comparecer no ato marcado no dia 7 de setembro. Há uma movimentação entre alguns grupos para que seus integrantes compareçam a manifestações armadas. Isso nunca aconteceu. Todas as movimentações de direita, sabe, são padrões. Você vê de crianças a idosos, vestindo verde e amarelo, às vezes se ajoelham, fazem orações, cantam o hino do Brasil, pedem por liberdade e demonstram apoio ao presidente da República. Quando termina, em geral, tá tudo limpo, as pessoas limpam, não ficam jogando lixo no chão. Olha aquela narrativa que já está sendo criada, vocês sabem para quê. E aí, eu nem explico, deixa que o próprio Demagogia explique. Inclusive, coloquei esse print mais cedo lá no Telegram, e ele fala o seguinte, ó. Quando falamos que farão de tudo para atrapalhar o dia 7, não é exagero. Vale até ingerência de Dória junto à Polícia Civil. Depois de anos de protestos pacíficos, justamente agora há preocupação com manifestantes armados. Tem método. Essa matéria do Lauro Jardim, dentro em breve, servirá de embasamento jurídico para decisões jurídicas, visando proibir as manifestações e investigar mais organizadores. Não acho que vão proibir, porque o Dória não conseguiu ceder para a esquerda. A pressão está muito grande e agora está confirmado que dia 7 vai ser da direita. Até então. Mas isso daqui, né, é aquele temperinho que falta para ter mais buscas e apreensões, mais investigações, mais inquéritos contra os apoiadores do governo. É o que eu tô falando, gente. Dá para falar qualquer assunto numa boa e as pessoas vão entender. Mas tem que falar que tá covardando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Vão aparecer muitos oportunistas para não falar que possivelmente é capaz de ter até pessoas infiltrados nas manifestações do dia 7 de setembro. Vale a pena ficar de olho. E aí lá vem o Globo.
Tensão sobre o 7 de setembro gera troca frenética de telefonemas entre Braga Neto, PGR e ministros do Supremo. Olha só. Essa movimentação está tão tensa, está todo mundo com medo do que os apoiadores do governo Bolsonaro vai fazer. O ministro da Defesa aí, né, que está à frente das Forças Armadas, está tendo que ligar para o STF, para a PGR, para falar, não, relaxa, está tudo sob controle. Não iremos dar um golpe. Sabemos que Bolsonaro é um autoritário, blá blá blá, mas não vamos compactuar com golpe. Tem muito método, muito método. E aí, como eu falei para vocês, alguns setores interessantes também aí saindo da toca, não digo que sai de cima do muro, porque os militares sempre estiveram ao lado do governo, sempre se posicionaram a favor. E aí o Clube Militar declara apoio à manifestação pró-Bolsonaro em 7 de setembro. Aí. Não só o Clube Militar, mas teve um vídeo que ontem viralizou nas redes sociais, e isso é uma coisa importante, que eu queria que os nossos ministros, sabe, algumas pessoas dentro da política, usassem isso ao nosso favor. Sabe lá o presidente do CEAGESP, que agora, que na verdade eu acho que é o diretor, né? É o atual diretor-presidente, tá ali, ó. Diretor-presidente da CEAGESP, que é o ex-comandante da Rota. Ele gravou um vídeo falando, pô galera, vamos nessa, vamos participar, sabe, 7 de setembro, vamos na rua, vamos apoiar, precisamos lutar pela liberdade. O vídeo dele não só viraliza, e tem um impacto maior quando você vê um cara desse pedindo. Pô, todo mundo é brasileiro, todo mundo tem um direito, mas tem algumas pessoas, né, que, cara, incentivam um pouco mais. E aí, essa fala dele, por ele não ser uma pessoa qualquer, acaba gerando, inclusive, matérias na imprensa. Você vê, ó, ex-comandante da Rota convoca PMs veteranos a protesto na Avenida Paulista em 7 de setembro para ajudar Bolsonaro. O Tarcísio participou de um jantar, falou do Lula, falou mal, ganhou matéria. Isso roda o Brasil. De manchete em manchete, né, a gente vai chegando lá. Vai chegando lá. É importante. A imprensa vai tentar bater, mas não tem problema. Não tem problema, porque ainda que exista muita gente isentona que não presta atenção no noticiário, quando vê, pô, o ex-comandante da Rota, o cara é de São Paulo, o cara vê que a imprensa fala de Bolsonaro, ele odeia Bolsonaro, mas ele sabe que a polícia, na maior parte do tempo, tá pra ajudar ele. Ele fala, pô, a Rota realmente tava lá, né, sempre assim, de prontidão pra acabar com os criminosos. O cara tá chamando, pô, estranho isso daí, né? Nada desperta aquela dúvida, aquela vontade de tentar entender o que tá acontecendo. E aí, vejam só, um dos motivos também da imprensa estar se dedicando tanto, mas tanto, a descredibilizar, né, a manifestação da população brasileira. Nas redes, Bolsonaro impõe desgaste ao STF, mostra levantamento. E aqui não foi nenhum levantamento feito por nenhum site de direita, foi o próprio Estadão, com especialistas. A valência, sentimento positivo versus negativo nas redes sociais em relação ao STF tem pesado contra a corte, principalmente após a prisão de Roberto Jefferson no dia 13 deste mês, quando houve um pico de menções desfavoráveis. Mostra levantamento da Quaest, pesquisa e consultoria feito para a coluna. Abre aspas, Jair Bolsonaro já escolheu as armas argumentativas para justificar uma possível derrota eleitoral. Vai colocar a culpa no STF, desacreditar as urnas e o sistema de apuração e se colocar como vítima. Oh, meu Deus. Né? Tá bom. Entre os dias 5 e 18, foram mais de 2 milhões de menções por quase 250 mil usuários, o que representa aumento de 72% em comparação aos 14 dias anteriores. A hashtag mais comentada de todas foi STF Vergonha Nacional. E o perfil mais mencionado, Jair Bolsonaro. A população está vendo o que está acontecendo. A população está vendo. Grande parte dela. A esquerda, né, falando das manifestações, alega que a argumentação da PGR é suficiente para que a justiça negue à direita a prerrogativa de se manifestar na Avenida Paulista. Em manifestação ao Supremo, a PGR disse que os atos da direita planejados para o feriado nacional são antidemocráticos. Líderes do movimento Fora Bolsonaro decidiram buscar o apoio do governador João Dória para que a manifestação venha a ser realizada na Avenida Paulista.
A PM diz que a prioridade é dos grupos a favor de Bolsonaro. Olha só agora aqui, a fala de um membro do MTST. É um verdadeiro democrata, né? Esse daqui não toca fogo em nada. As manifestações convocadas pelos bolsonaristas no 7 de setembro são assumidamente antidemocráticas. Como pode a Paulista ser cedida para grupos investigados por atacar a ordem em detrimento de uma manifestação democrática? Você vê, ó, a pessoa é apenas investigada no inquérito que a gente sabe, né? A gente sabe que o que essas pessoas realmente estão fazendo e defendendo. O Sérgio Reis é a maior ameaça do Brasil. O Sérgio Reis é a maior ameaça do Brasil. E aí, só porque está sendo investigado já é criminoso? E o interessante é ver, né, que para esse pessoal só pode ir pra cadeia, né? Sei lá, na quarta instância, quinta instância. Se puder ter uma quinta instância. Lula livre até o fim. Mas bastou abrir inquérito para ser investigado. Por quê? Porque quer fazer uma manifestação pró-governo. Não presta. Não presta. Todo mundo é ladrão. Mas não teve jeito. Dória não conseguiu, a esquerda não conseguiu. A Avenida Paulista ficará com bolsonaristas em 7 de setembro. A priori, um problema a menos.